Quiloa Calendu Rua Seinu Quiloa Calendu Rua Seinu Enaga Quenoa Circo Calie Enaga Quenoa, circo, calie, onca de laia, e caçaqueia, onca de laia, e caçaqueia. É isso, o hino da Somália. É só isso, repetido várias vezes. O nosso podcast começa aqui com essa bela canção do hino da Somália. Nós apoiamos o Nacional Somarismo aqui nesse canal. E aí, Cris, como é que você tá hoje? Bom dia. Bom dia, hoje tá o V muito alto, né? Tipo, tá muito calor do É caralho. muito alto? O V, luz UV, sabe o que é o V? É a luz que A radiação, né? cai do radiação, luz, essas coisas. Ainda bem que nós somos uma população sedentária e não nômade, né? Que a gente não tem que ficar andando por aí. Eu moro na roça, cara, eu tenho que andar por aí. Então você voltou para as raízes da humanidade, certo? Eu já sempre vivi nas... Aí que tá, eu nunca deixei de estar nas raízes da humanidade. Aí fui refutado, infelizmente. Mas ok, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Cris vai falar um pouco sobre o hostililismo, que até onde eu entendi que ele me explicou, é uma ideologia, um tipo, não uma ideologia, certamente, mas é um. O que seria? O que seria, Cris? Melhor você explicar do que eu. O hostilinismo nada mais é do que uma ideologia social, não política, que se baseia na exclusão minoritária. De que forma seria feita essa exclusão? Eu vou dar o exemplo que eu me baseei, né? Eu criei o hostilinismo por conta disso, que é da arquitetura hostil. Você sabe o que é arquitetura hostil? Sim, é uma arquitetura que exclui os moradores de rua. Não só os moradores de rua. Temos também a mercantilização do espaço, a cobrança pela estadia no local, assim como o design arquitetônico que sustente pensamentos mercantis ou da segregação também constitui um exemplo de arquitetura hostil. Os shopping centers, por exemplo, são estruturas que concentram a população consumidora de um certo trato social, diferenciando os espaços frequentados por pessoas com base em seus níveis de renda. A ideia de ir a um shopping de classe média baixa, classe média alta ou classe rica, por si só, é uma segregação socioespacial. Também é notório o modo de como zonas de comércio são separadas por critério de luxo e classe. Pobres não invadem o lugar do rico porque sabem que não podem consumir a ostentação de números que caem para fora das etiquetas do preço. Todos esses consolidam-se como exemplos de arquitetura hostil. Entendeu? Consegui Mas compreender? isso não seria hostilinismo, isso faria parte do hostilinismo, mas não seria ele em si. Esse é hostilinismo também. Mas não é. Faz parte, tipo, seria uma característica de hostilinismo, mas não seria ele como um todo. Agora eu vou explicar, baseado nesse exemplo que eu dei dos shoppings. Que foi, o que é arquitetura hostil? Como você explicou, tipo, tem um banco, ou você põe um parafuso no meio, você põe uma braçadeira no meio do banco, impedindo que o mendigo durma ali. E o outro exemplo que eu dei foi o do shopping, né? Porque você tem as feirinhas, né, que ficam no meio da rua, né? Tu vê aí já viu no RJ que tem a Feira do Roubo? Uhum. Como assim, a do roubo? É. Nunca vi isso, não. Não é Feira do Roubo, não. É Feira Feira do... Eu esqueci, é Feira do Rolo. Feira do Rolo. Tá bom, segue. Vou botar uma foto aí na edição. Bota uma foto. Só que pode falar Feira do Roubo mesmo. Feira do Roubo, que só tem produto roubado.
Então Ah, sim, 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 sim. Tombado de caminhão, você tem, sei, sei. você tem a Feira do Rolo, que é o quê? É um monte de favelado que fica no meio da rua, em barraquinha, vendendo coisa roubada. O hostilianismo pregaria, socialmente falando? Você meio que você estatizar esses comércios independentes. Tipo, você tem, por exemplo, o que poderia ser o mais semelhante à feira do roubo, que é uma forma mais estatizada, né, mais organizada, seria um shopping. Um shopping nada mais é do que várias lojinhas que vendem seus produtos dentro de um meio social organizado, né? Pode ser tanto um shopping, tipo, shopping Rio de Janeiro. Aí é o shopping que foi criado pelo governo do Rio de Janeiro, onde você tem lojinhas que vendem produtos. É uma forma organizada que evita esses tipos de mercantilismo que seria hostil para a população, né? Que através do roubo, através desses. Que incentive crimes, outros tipos de passivos, crimes passivos e crimes ativos também, como roubo, a troca dessas mercadorias ilegais. Que não é, como posso dizer, quando algo é investigado, quando algo tem mão do governo. Como assim? Que sentido? Quando algo supervisionado, não é supervisionado, produtos vendidos que não são supervisionados e logo tem mais chance de cometer crimes cometidos dentro dessas feiras. Em contrapartida, temos shoppings que são altamente supervisionados pelo próprio governo, que impedem de crimes ser convertidos e têm o mesmo propósito no final, tanto da feira quanto do shopping. Entendeu? Mas nem toda feirinha tem esse tipo de comércio, assim, que é coisa tombada, caminhão tombado, roubado. Às vezes é uma feirinha só que tem produtos baratos, que vem direto do campo, como eles não tem que pagar imposto, não tem que pagar nada, já vem e já é um produto muito barato, ou então de pescador, esse tipo de coisa. Se você também é do Rio de Janeiro, você entende o que eu tô falando. Esse tipo de feirinha, assim, nem todas são assim de roubo. Você também seria a favor da, do fim delas, tipo, do Estado interferir nisso? O Estado, se caso o Estado, socialmente falando, interfira nessas feirinhas, você promove o trabalho honesto e boicota o trabalho ilegal. Se você tem um mercador, por exemplo, você tem ali o cara, um pescador no caso, que vai, pesca ali seus 5 bagres e quer vender eles na feirinha. Aí o cara vai lá na feirinha e do cara do lado tem um maluco que roubou 3 caminhões de lula e tá vendendo lula a montes por um preço muito barato, desvalorizando o seu comércio legal. O que o hostilianismo prega? Você taca uma alta supervisão no meio dessas feirinhas, né, para investigar quem que faz o quê. E o pescador que vende seu produto de forma legalizada, o pescador que vive disso, ele vai ter, né, através da meritocracia, vai ter direitos a meios mais eficazes de sua venda serem incentivada por meio desses shoppings que eu citei, por exemplo, por meio do shopping, tipo, o cara vai lá, imagina só, o governo do estado do Rio de Janeiro cria um projeto de shopping aberto, assim, no meio, numa praça onde teria essas feiras. Então, nessa praça, né, nesse shopping aberto, o vendedor legal que tem seu produto certificado pelo governo, ele teria direito a vendas organizadas, ele teria direito a essas barracas organizadas. Em contrapartida, o cara ali que vende produto roubado, ele seria, primeiro, preso e, segundo, seria desvalorizado, porque ele não teria local para vender o produto roubado. Mas eu acho que tá tendo. Desincentivando também o roubo, no caso de mercadoria, apenas o que só incentivaria para o consumo próprio e não para a venda ilegal. Isso já diminuiria, tipo, basicamente metade dos motivos de que pessoas roubam. Mas eu acho que você está tendo uma visão Porque errada, não é porque possível que um cara aí. nas próprias Não é feirinhas possível. não é totalmente desorganizado. As pessoas em si se organizam. Se chegasse um cara lá, se for uma feira honesta, claro, se chegar um cara lá que roubou peixe, eles não vão deixar ele entrar, porque é um espaço que eles se organizam em si. Eles organizam quem vai ficar no lugar, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. É uma organização, não é totalmente desorganizado. Então, o trabalhador honesto, se os trabalhadores honestos vissem que tem uma concorrência desproporcional de alguém que roubou, claramente roubou, porque dá para saber, não é
Pô, se o cara tá vendendo, pô, um pacote de traquinas por R$ 1, ele sabe que todo mundo sabe que ele tá roubando. Esse cara que roubou, ele não vai ser permitido de ficar lá, eles não vão deixar ele ficar lá. E, sei lá, se por algum motivo ele ficar lá, sei lá, ligam pra polícia, esse tipo de coisa não ocorre em feiras honestas. Tu parte do pressuposto que toda feira, as feiras honestas são compostas por 100% de pessoas honestas. Isso aí é uma ideia mais comunista de criar comunas identitárias, não é? A partir de mercadores, cara. Identitários no caso de mercadores. Você transformar a feira num ambiente social coletivista a partir do bem-querer da população que vai vender o produto. E sendo que, na maioria dos casos, tu sabe que existe comerciantes honestos, mas também existe grande parte de comerciantes que não são honestos. E o que o stalinismo prega? Ele prega uma solução a isso, valorizando o trabalho honesto através de meios estatais. Não querendo dissolver a feirinha, mas, na verdade, aprimorando ela. Mas aí, de qualquer forma, inegavelmente, acho que não tem discussão, os produtos seriam mais caros. Independente das estruturas, seriam mais caros. Porque eles teriam que provavelmente pagar por aquele espaço desse shopping, ia também ter imposto do Estado, ia ter locação, porque não é barato, né? Tudo custa para construir o lugar, para ter a locação. E provavelmente aquilo que é um espaço deles que é público, que eles não precisam pagar, que é uma rua, que a rua é pública, eles teriam que provavelmente pagar para ter um espaço dentro desse shopping aberto. O intervencionismo estatal, se você segue a ideologia hostilista, para pequenos trabalhadores deve ser o quê? Deve ser extinto no sentido de impostos. Porque se você tem um governo funcional, imagina só, você tem lá você é prefeito do estado do Rio de Janeiro, você faz um shopping a céu aberto numa praça aleatória, em Madureira. Você tem um vendedor, né, um mercador, que ele vende o peixe dele. Se você deixa ele gratuitamente usar aquele espaço, ele já vai mais render dinheiro para o governo em si do que se ele estivesse vendendo numa feirinha padrão com pessoas que roubaram a mercadoria. Porque se você vende algo de forma legalizada, você não causa nenhum dano ao governo. Se você rouba de uma pessoa e vende, aí sim o imposto deve ser cobrado, porque tu está roubando da população. O imposto é uma forma de você repegar esse dinheiro que foi roubado e devolver de alguma forma à população, caso você venda produto roubado. Como o hostilinismo prega a legalização, né, a forma de venda legalizada, não tem como isso afetar o governo, logo não tem por que ter imposto em cima disso. Ah, mas aí o imposto é baseado no local. Aquele local, o usual dele já vai ser estatizado, então não tem por que cobrar imposto em algo que não é, em algo que é público. Se o troço é público, quem vai manter o troço público é o próprio governo. Não é que o governo vá cobrar imposto de algo privatizado, entendeu? Uhum. Assim como as feirinhas. Assim como as feirinhas são locais públicos, ou seja, não sofrem de imposto, esses shoppings a céu aberto também seriam públicos, por exemplo. E como seria, bancaria a construção desses shoppings, mas o imposto viria diretamente para a população, tá? Isso é um fato, não tem como você negar isso. Mas ok, só queria comentar mesmo. Mas de onde, tipo, qual foi a forma de mais perto de um hostililismo que você acha que já ocorreu? Assim, em algum governo, em alguma época? Não, você já vê atualmente a forma que as cidades, as grandes metrópoles usam para impedir, por exemplo, a grande locação de mendigos em centros urbanos. Então você só Tipo, juntou vários conceitos que já existem, englobou em um conceito já não, existente. eu só juntei um conceito existente eu transformei um conceito existente, que é o conceito de arquitetura hostil, num conceito sociopolítico, Entendi. entendeu? Eu me baseio nisso, eu me baseio na ideia de você usar meios legais para você excluir um, grupos minoritários que causam Prejudicam. mal, que prejudicam a Entendi. população.
a partir da exclusão. Porque você vê aí esses, por exemplo, os comunistas, liberais, que pregam a inclusão, né? Eles pregam que você deve incluir. Se você tem um mendigo, você deve o quê? Incluir o mendigo na sociedade. O hostilinismo prega o contrário, ele prega que você deve excluir o mendigo da sociedade. O mendigo, por lógica, ele não é um cidadão, ele não é um civil, ele não é um ser humano. Ele seria Entendeu? o quê? Pela lógica Ele hostilista. seria, por exemplo, Já jogou Minecraft? Aham. Nas versões antigas do Minecraft, você tem os villagers que vendem e o villager que veste roupa verde, tá ligado? Sim, são inúteis. Eles não fazem mal nem bem. Eles não fazem mal nem bem. O mendigo seria tipo um villager verde, que você tá lá na farm, tu tá lá na tua farm de villager, aí nasceu esse villager, você vai lá e mata ele. Mas, de qualquer forma, ele não faz mal nem bem. Você só, no Ele não faz Minecraft, mal nem você só mata por... Eu tô falando isso no Minecraft. Agora, na vida real, o que você vai fazer com o mendigo? Você vai excluir ele, você vai matar ele juridicamente, igual faziam na Inquisição, né? Que você matava a pessoa jurídica, você vai matar o mendigo juridicamente. Como assim? Você vai tirar o direito dele de ser um cidadão, dele ter acesso às coisas que um cidadão normal tem. Ou seja, tirar o acesso dele ao SUS, por exemplo, tirar o acesso dele a meios públicos de locomoção, como ônibus, etc. Mas eu acho que Mas isso como agravaria muito mais a violência que ocorre. contra os mendigos ou dos mendigos? Dois mendigos. Se você tem um mendigo, vamos na Cracolândia, você está na Cracolândia. O que é a Cracolândia? Nada mais é do que um local com uma alta concentração de mendigos, cracudos. Um mendigo vai lá e espanca o outro. Aí os dois saem sangrando, os dois tentam ir pro SUS, só que o governo é um governo hostilista, então eles não deixam os mendigos entrarem no SUS. O que isso vai acontecer? Eles vão morrer. Sim, mas alguma hora, tudo bem, isso você falou um dos casos, mas, por exemplo, eles podem muito bem ficar puto que não tem. Porque a Cracolândia, por exemplo, é um lugar que é totalmente alimentado pelo Estado. É o Estado alimentando, botando coisa naquilo, por isso que nunca vai acabar, enquanto o Estado ficar alimentando. Por exemplo, o governo stalinista ia tirar todas essas porra que tem na Cracolândia de projeto social que não faz sentido, os caras lá usam droga, não faz sentido você dar banho pros cracudos, dar comida de graça para isso, sendo que podia dar para alguém que é um trabalhador de bem. Mas, enfim, se houvesse o governo chilenista tirasse tudo isso assim, abruptamente, eles iam se revoltar. Ia ser tipo que nem tem. Tá batendo essa porra aqui de queimaram aqui no Rio de Janeiro, trem, ônibus, a milícia. Iam ficar revoltados, eles iam começar a queimar coisa. Eles iam falar, cadê? Tipo, como se fosse fazer a cidade de refém. Enquanto não tirasse de medidas os chilenistas, a gente vai continuar se revoltando. Porque a população de moradores de rua no Brasil inteiro, cara, é enorme. E eles, Então, eles como são um grupo que não tem nada a perder, literalmente. E uma pessoa que não tem nada a perder é a pessoa mais potencialmente perigosa que pode ter. Então, como que você resolve isso? Bom ponto, bom ponto. Como que a Califórnia resolveu o problema dos mendigos? Dando dinheiro para os mendigos. Como que o Brasil resolve a Cracolândia? Dando comida para os cracudos. Como que o governo chilenista vai resolver problemas como de mendigos? A lei vai continuar existindo, aí que tá, não é pra acabar com a lei. Ou seja, se o mendigo chegar, juntar 5 mendigos, porra, quebraram o carro de alguém e botaram fogo. Aí você pega os órgãos de defesa estatal, vulgo polícia militar, e prende os cracudos. Porra, é uns caras com pedra e pau na mão. Os caras estão no mais modo primitivista existente. Porque, porra, me diz um cracudo que vai ter uma arma. Mas, Mas, porra, tu deu o exemplo Cris, dos milicianos. eu, Milicianos são grupos paramilitares organizados, criminosos, são grupos paramilitares, eles têm arma, eles têm esse conteúdo. O cracudo, ele tem uma pedra, um pedaço de pau. Como tu acha mesmo que um policial ele não pode simplesmente chegar lá com um taser, dar taser no mendigo e pronto, prendeu, tacou dentro da viatura e pronto? Cris, mas eu acho que o tipo mais perigoso de grupos que se revolta são justamente os que têm pedra e pau na mão. Não por dano que eles podem causar, tipo assim, poder de fogo, mas justamente porque se eles estão indo com pedra e pau na mão se revoltar, é porque eles não têm nada a perder. Se eles fizessem isso, mesmo que
a polícia conseguisse, sei lá, deter alguma parte, ia causar muito prejuízo para a cidade. Ia ter gente morrendo. Porque eles iam, sei lá, matar gente, começar a matar mulher, matar gente assim na rua. Ia virar um caos. Porque, como eu falei, eu acho que o grupo, tipo, o número de milicianos nem se compara ao número de mendigos. Obviamente, nem todos iam se revoltar dessa forma, mas mesmo assim. É necessário um sacrifício menor para o bem maior. Mas eu acho que esse bem maior não traria tanto bem, não. Tipo, talvez potencialmente fosse até bom a longo prazo, mas não o suficiente para justificar Então, morte de. como que você resolve o problema do mendigo, então, da Cracolândia? Se você deu a solução a partir da abruptamente, né? Você falou, se abruptamente tirasse. Vamos botar em outro cenário, então, se fosse proceduralmente, fosse com o tempo. Você pega pessoas isoladas na Cracolândia e coloca elas em reformatórios. Ah, deu certo. A pessoa foi lá, conseguiu sair das drogas. Beleza, você vai estar desmontando a Cracolândia aos poucos. Ah, o cara não quis sair das drogas, o cara quer continuar ali. O que você faz? Manda para fora. Uma das soluções que o Oswald Mosley deu para acabar com... Não foi com favelas em si, mas em becos de baixa... de classe de pobreza extrema, foi literalmente mandar eles para fora do país, destruir tudo e ressocializar eles. Então é isso que pode ser feito na Cracolândia, por exemplo. Ah, se o cara não quis, o cara simplesmente chegou e falou, olha, eu não quero ser ressocializado, eu quero continuar no crack. Joga no mar, joga no Uruguai, Paraguai, Bolívia, joga em outro Mas eu país. acho que isso seria muito mais caro do que você tentar recuperar eles. Do que, sabe, você tentar Mas isso recuperar eles. seria uma forma de recuperar eles, esse é o ponto. Você tem dois meios. Você pode chegar lá metralhando todo mundo, ou você pode fazer um reformatório que vai tentar salvar as pessoas. Quem conseguir salvar, salvou. Quem não conseguir salvar, você joga no mar, joga pro problema de outro. Joga na Amazônia, seria uma boa. Joga na Amazônia, exatamente, joga na Amazônia, vive com índio. Índio qual que é a diferença do índio pro mendigo? Ah. ou faz um grupo militar só de mendigos, dá E manda machadinha pra, pra Israel. dá machadinha pra eles e manda eles pra Israel. Outra solução também. Você pega aqueles avião cargueiro que cabe 300 pessoas. Uhum. Quantas pessoas deve ter? Quantas pessoas tem na Cracolândia? Deixa eu ver aqui, ó. Não, 300 pessoas Quantas, sentadas. Ficam mais 500 em pé, outras 300 sentadas. É mendigo mesmo. Aí já leva pra lá. quantas pessoas tem? Joga em Gaza. Gaza tá precisando. Estão precisando de civil. Ó, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na Cracolândia. Vou pesquisar no Google aqui. Se pá, deve ter o quê? São 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Você pega o quê? Esse avião cargueiro dá o quê? 500 pessoas, vão sobrar umas 300 e tu joga o quê? Na Bolívia. Joga na Venezuela, pronto, acabou-se. Você tira o cidadão da Venezuela que quer sobreviver, você tira de lá, substitui por mendigo, Maduro nem vai perceber. Uma ideia muito maluca. Botar os mendigos, tipo, em lugares que o Brasil quer que popule, só que ninguém quer ir pra lá. Sabe, bota lá no sertão, bota na Antártida, e eles eventualmente vão acabar populando lá. Mas sabe, fazer favela no sertão? Vai fazer favela na Antártida, mas vai ter população lá. Fazer. Tá vendo? Já solucionou o problema. Você taca uma porrada. Porra, porque não é. Aí que tá. Tem mendigo para quantos mendigos tem no Brasil? Se na Cracolândia tem 1.200, e na Cracolândia. Vamos usar a média, Cracolândia assim. Quantas pessoas tem em São Paulo? Em São Paulo? Acho que é 10 milhões. 10 milhões. Se desses 10 milhões, 1.200 frequentam a Cracolândia, deve ter. Deve ser uns 281 mil, pesquisei aqui no Google. 281 mil pessoas. Isso é a população de uma cidade pequena, cara. Uhum. É só você pegar essas pessoas, né? Essas
esses mendigos das grandes metrópoles, isolar eles em algum ponto, cara. Solucionou o problema. Acabou com o problema. Ah, mas você não vai estar exterminando, você não vai estar literalmente acabando com o problema, você só vai estar isolando eles. O stalinismo prega a exclusão. Você vai estar excluindo essas pessoas da sociedade, você não vai estar exterminando elas. E se por um acaso a pessoa consiga ser ressocializada, a pessoa volta para a sociedade como uma pessoa normal. Simples. Acabou aqui o tópico de stalinismo? Não, você tem que desenvolver, cara. Você tem que fazer perguntas sobre. Poxa, mas acho que a gente já falou de tudo que tinha pra falar sobre o stalinismo. Não, tem o stalinismo em meio, tipo, por exemplo, o cara que é vagabundo, o cara que não trabalha, ele é considerado um cidadão? Tu podia ter perguntado isso. Mas Tá dando mole aí como... ele é considerado cidadão. Porque, querendo ou não, ele. O cara que não trabalha é considerado cidadão, desespero de bagulho. Agora, o cara que ele não trabalha, o cara que ele não produz para a população, ele é considerado cidadão? O cara que não é produzente? Eu acho que é, você eu acho acha? que é. Acho que é. Se ele não. Pô, porque, querendo ou não, um mendigo também é. Uma pessoa que não produz. Um mendigo também. Você tem, por exemplo, na tua casa, imagina só, você tem 5 marmanjos morando na tua casa. Ah, é filho teu? Não é necessariamente filho teu, eles só moram na tua casa, são amigos teus. Você tá lá e você banca comida, você banca tudo, os caras eles não trabalham, não fazem nada. Você acha que eles deveriam continuar morando nessa sua casa? Não. Então, agora imagine a situação, você é o governo e essas pessoas são a população. Você banca comida, você banca cuidado, saúde, porém esses caras não produzem para você. Você acha que essas pessoas são cidadãos? Por que essas pessoas têm o mesmo nível de relevância que a pessoa que produz para o Estado de volta? Que elas consomem. Consumir é uma coisa, você consumir, até mendigo consome, mas você produz de volta? Esse é o ponto. Você deveria considerar um cidadão só a pessoa que consome ou a pessoa que produz também? A pessoa que produz para ser consumida? Uma pessoa que faz ambos. A pessoa que produz e consome, certo? Uhum. Então por que você considera a pessoa que só consome como um cidadão? Porque depende, qual o seu conceito de cidadania é diferente do meu? Qual é o seu conceito de cidadania? Basicamente, uma pessoa que está na sociedade e ponto, que faz parte da sociedade, tipo, ativamente tenta correr atrás, porque nem sempre essa pessoa que você falou que não produz, nem sempre ela não produz por opção. Talvez ela esteja tentando produzir, talvez ela esteja correndo atrás de um emprego, correndo atrás de um trampo, estudando. Se fosse assim, sei lá, uma criança não seria uma cidadã, que ela não produz nada, ela só estuda. Se você estuda, você já tem. Aí que tá, juridicamente falando, estudo é considerado de uma forma um trabalho. Mas não produz nada, ou seja, Você está produzindo, você estudando, você está se produzindo como trabalhador. para a A sociedade você revolução não. industrial, a sociedade atual pós-revolução industrial transformou a escola em nada mais do que uma fábrica de trabalhadores. Ou seja, se você é um aluno e você está estudando ali, você está se produzindo como um produto para o governo, para o mercado. Então, sei lá, o neguinho da favela que vai na escola porque sim, porque tem que ir, e sei lá, na parte da noite faz aviãozinho do CV, ele é um cidadão, na sua visão, e está estudando. Ele produz, não produz. Estudo nem sempre. Ele está estudando. Mas Depois que ele completar seus 18 anos, o que ele vai fazer? ele vai pro tráfico. Ah, pro tráfico. Você acha que o traficante é cidadão? Não. Então ele não é um cidadão, ponto. Mas ele está, segundo a sua lógica, ele está produzindo sendo estudante. Você confundiu as coisas. O estudante, ele não produz, ele está sendo produzido.
Ah, sim, confundi. É isso que eu falei, Eu falei que o cara que vai estudar, ele tá sendo construído para ser um trabalhador, ele está sendo produzido. Não é que não é que ele está produzindo, ele está sendo produzido. Então, em questão do desemprego, existiriam meios estatais para confirmar que você está indo atrás de um emprego. Você teria que registrar seu nome lá no desempregados.com, você bota lá teu nome, bota procurando emprego, aí tu bota teu currículo lá, aí você vai estar dentro do governo classificado como desempregado, então você vai ser um cidadão, porém desempregado, e o governo dará constantes anúncios de vagas de emprego para você, a partir desse troço. Ou seja, se você ficar 5 anos desempregado, o governo te deu centenas e centenas de vagas de emprego baseado nas suas especialidades e você não entrou, aí você é desconsiderado como cidadão. A menos que você prove que você realmente não conseguiu. E quem no chilenismo decidiria que você é um cidadão ou não? Tipo, quanto tempo precisaria? Quem decidiria isso? Como seria decidido se você é um cidadão ou não, estando desempregado? Você se basearia na lógica, né? Se você não considera quem faz mal, que você considera quem faz mal à civilização um cidadão? Não. O cara que prejudica a civilização não é um cidadão. O cara que causa o mal à civilização não é um cidadão. Ou seja, se o cara ele não trabalha, ele só consome, ele não vai atrás de ter um emprego, né? Ele é um hikikomori, né? Um Nietzsche, N-E-T-T, N-E-E-T, ele, logicamente, ele é um mal à sociedade, logo ele não é um cidadão. Então ele vai ser exterminado? Ele vai ser morto? Não, ele só não vai ter direito aos bens que um cidadão teria, né? Aos direitos humanos que um cidadão teria, como a saúde gratuita, por exemplo. Se ele fosse um cara milionário, ele não precisa trabalhar, ele não precisa disso, ele já é rico, aí para que ele precisa das credenciais como cidadão? Ele já é rico, ele pode bancar por ele mesmo as suas próprias coisas, né? Sua própria saúde, sua própria vivência. Então ele não depende do Estado, então ele não depende de ser um cidadão para sobreviver. Ele vira autônomo no sentido mais puro da palavra. E ele sobrevive por ele mesmo, sem literalmente ninguém. Ele sobrevive por ele mesmo. E qual seria a sua opinião sobre a população carcerária no chilenismo? Trabalho forçado. Dentro das prisões ou fora? Dentro. Porque o cara... Que tipo de trabalho? O cara que ele tá... Primeiro, ele tá preso. Se o cara tá na prisão, ele não trabalha, ele não produz pro Estado, estando na prisão... O que a prisão é? É um reformatório? Você considera a prisão como reformatório? Eu acho que a prisão depende do caso de quem é o preso. O cara que ele é preso por assassinato, matou 5 pessoas num assalto à mão armada. Ou seja, lenocínio é prostituição, é latrocínio. Matou 5 pessoas durante um assalto. Você acha que esse cara é um cidadão? Não, mas eu acho que o sistema prisional tipo dos Estados Unidos, ele tem, eu acho que, não sei, uma opinião, sou leigo quanto a isso, mas eu acho que ele pode ser como reformatório, mas também pode ser simplesmente para você isolar uma pessoa da sociedade, uma pessoa que não tem direito de viver a sociedade porque ela cometeu crimes hediondos. O sistema carcerário do Brasil, ele é exclusivamente reformatório. Era para ser, pelo menos, porque a máxima é 30 anos. Então não tem... Por exemplo, uma pessoa que matou 5 pessoas, ela devia pegar uma pena para ser isolada da sociedade. E não um reformatório, que é o que ela vai pegar, independente do que ela fizer. Então, o que você tem que fazer? O cara que ele mata 30 pessoas, tu acha que ele tem chance de ser ressocializado? Não. Então ele não é mais um cidadão, certo? Sim. Então o que ele deve fazer? Produzir para o Estado. Ele vai, como punição por ele ter cometido crimes contra a civilização, ele vai produzir para o Estado sem ser um cidadão. Ou seja, ele vai ter que trabalhar em campos para pagar... Mas é meio paradoxal, né? Ele vai estar produzindo, mas não vai ser um cidadão. E no chilenismo, quem produz é cidadão. Exatamente, essa vai ser a punição dele. A punição dele vai ser agir como cidadão sem ter o privilégio de ser um cidadão.
Uhum. Porque o que o mendigo faz? O mendigo ele não produz, logo ele não é um cidadão. A punição do cara que for preso por algum crime, que seja extremamente hediondo, vai ser trabalhar como cidadão, porém ser visto como um mendigo, sem direito às coisas que um cidadão teria. Entendeu agora? Entendi. Entendi. Tu acha que ainda é paradoxal? Cara, sinceramente, se isso acontecesse, imagina só, cara. Porra, tu é comparável ao ter uma casta abaixo do mendigo, porque você é obrigado a produzir, porém, mesmo você sendo obrigado a produzir, você não tem direito. Isso é uma Seria a pior punição punição gigantesca. possível. Aham. Eu imagino que tu considere isso como uma horrível punição, certo? Uhum. Então, essa seria a punição para quem comete crimes hediondos. Você trabalharia pelo resto da sua vida forçadamente, porém sem o privilégio de ser um cidadão, sem o privilégio de usufruir das coisas estatais. E, claro, dentro de um sistema carcerário. E sua opinião sobre o transporte público no Chile? No chilinismo, se você tem o transporte público, como que ele funciona atualmente? Quem que tem direito ao transporte público gratuito? Grávida, idoso e estudante de escola pública. Por quê? Porque você tem o idoso, o estudante. O grávida tem também? Acho que não, tem? Acho que tem vocês que tem. Grávida eu sei que tem banco preferencial, mas vou dar exemplo do idoso e do estudante, então. Vamos deixar o grávida por Eu, último. eu acho que é porque o idoso tem, pô, sei lá, cara, acho que é porque ele tem que arcar com mais custos na vida dele. Com um salário que, tipo, provavelmente não vai trabalhar e tem que arcar com mais custos, fazer de saúde, esse tipo de coisa. E é uma coisa, tipo, vai ser mais barato para ele. Porque o idoso deveria ter, né? Qual que é o motivo? Qual que é o motivo do cidadão, do estudante e do idoso ter gratuidade no ônibus? Que o ônibus nada mais é do que um meio público de locomoção, um dos meios mais necessários da humanidade. A gente não está na Idade Média, onde a gente precisava andar a cavalo em ruas de pedra. Por que o idoso ele não Não, tem pera, direito? só uma ressalva. Os ônibus é muito bom contra aquele tema que a gente, recorrente, né, que é o tráfego urbano. Mas tá, continua. Porque como que por que o idoso teria direito à gratuidade? Porque o idoso ele já cumpriu o seu papel como civil. Ele já produziu tudo que tinha que produzir e não tem mais. É, agora o que Mas ele seria um cidadão ainda. Seria um ele seria um cidadão. cidadão, porque ele viveu como um cidadão e com os seus restos 30, 20 anos de vida que ele tem, ele pode usufruir da sua vida como cidadão, né? Ele já Uhum. fez seu trabalho como cidadão e ele pode usar das coisas do governo sem necessariamente precisar produzir. Ou seja, ele Então, pode. lógico, tipo assim, segundo essa lógica, ele estaria no mais alto da casta, porque ele não produziria e seria considerado um cidadão. Exatamente, ele seria o completo oposto ao cara que está na prisão produzindo. Uhum. Porque aí você poderia argumentar, mas quem que vai arcar com as custas de um cara que usufrui, mas não produz atualmente? O cara que tá na prisão produzindo e não o cidadão. O local que o idoso pega é o local que o cara que tá na prisão pegaria, entendeu? É uma pirâmide de sustenta sozinha. Pô, isso é muito inteligente para não pensar esse lado. É um bagulho E por que. que um estudante tem direito a um transporte público? Porque ele está sendo produzido. É. Então ele tem direito ao uso do transporte público. O O cidadão cara, em si. Ah, o cara é o filósofo mais moderno, mano. Pô, ele se candidato a presidente, cara. Eu voto, gostou, eu voto. gostou, cara? Tô inventando, cara, inventei tudo isso jogando Minecraft, cara. Ah, nem fudendo, vai se fuder. E foi gravado, cara. Toda a ideologia do hostilinismo. Você Era tem essa maluco, era pirâmide, maluco. esse ciclo eterno que vai sempre se sustentar. Porque, por exemplo, no sistema carcerário brasileiro, tanto não só brasileiro, como isso também funcionaria em vários outros sistemas carcerários, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem Califórnia tem um dos maiores quantidades de prisioneiros e mendigos do mundo. E como a Califórnia solucionou isso, ao invés de botar o prisioneiro para produzir para a sociedade, ele aumentou a taxa de, tipo, só pode ser preso por crime se o crime for maior de R$ 900, se eu não me engano, o roubo. Uhum. $500, eu acho.
$500. Porque convertendo, né, por real, no caso. Isso é a pior forma que tu tem pra solucionar um problema, que é tu incluir. Aí é o contrário da exclusão, é inclusão. Você vai incluir o cara que ele gasta menos pra sociedade. Eu pensar em Entendeu? outro tema dentro do chilenismo. Oi? Repete. Não, tô pensando em outro tema dentro do chilenismo. Ah, pô, cara, gostou? Gostou do estilinismo, cara? Pô, aham. Vou virar deputado federal de... Faz o PRI, o Partido Chilinista. União. Vou fazer um manifesto estilinista. Escreve, cara, escreve. Vai ser o meu livro. Vou imprimir, botar a tua cara numa camisa e nas costas da camisa o manual chilinista. Manifesto chilinista. Os 10 princípios estilistas. Exclusão. Matar mendigo. Tem uma música, cara, de um... minhas 2 bases pra criar o estilinismo foi uma música de um cara chamado Maníaco, um amigo meu, chamado Exterminador de Mendigos, e Oi. Arquitetura Hostil. É os meus dois. Mano, tem que chamar o maníaco pro podcast, cara. Tu mandou mensagem pra ele no Facebook? Não, pô, eu pensei em Vitor Ferreira, apareceu um monte de Vitor Ferreira, caralho. É um nome, literalmente um nome. Não, é um dos nomes que existem, né? Isso não, é inegável que é um dos nomes que existem. É João, o Vitor Hugo, o beijo lá, o Vitor Hugo. Porque, porra, o único meio de contato que eu tenho com ele também é o Facebook dele, que é Vitor Ferreira. Tu não tem zap dele, não? Não, Mano, tem cara que nem tem zap, cara. Tem cara que nem tem zap. eu não tenho. Mas eu sei quem tem, eu posso falar com o moleque que tem, que eu sei que tem. O WhatsApp dele ou você tem o WhatsApp? O moleque que tem o WhatsApp dele. Ah, sim, beleza. Tá, acabou o chilenismo por aqui ou tem mais alguma coisa que tu quer falar? Não, tu tem mais alguma pergunta que tu quer fazer? Eu tô desenvolvendo aqui a ideologia, cara, contigo. Pô, bagulho assim de público, sei lá, lazer. Mas acho que é um tema muito amplo, então. Lazer público? Cara, acho que lazer público é tipo, quem não produz não tem acesso, e quem produz tem acesso. Uhum. Aí que tá, se você segue. Por que tu paga imposto? Aí que tá, se o estilismo fosse empregado na sociedade, o imposto seria reduzido a 0 praticamente. Por que você paga imposto? Você paga imposto porque tem um cara que não produz. Você tá pagando as custas do cara que não produz. Por isso que você paga imposto. Uhum. Se você só dá para quem produz para tu, Não é produz imposto. para você, não tem como ter imposto, porque já é uma troca equivalente. Você dá para receber. Uhum. Quando você paga o imposto, você tá Que é isso? Que é isso? Cala a boca, deixa eu falar. Quando você paga imposto, você tá arcando com as consequências do cara que não produz e mesmo assim tem acesso às coisas gratuitas. O estilismo é a única forma atual que temos de acabar com os principais problemas da sociedade. E aqueles caras que ficam fazendo malabarismo no sinal, eles seriam cidadãos? Eles estão fazendo um trabalho. Eles estariam produzindo. Mas o que eles estariam produzindo? Ele estaria produzindo para a sociedade como um todo, porque ele estaria fazendo a venda de algum produto. Estaria vendendo. Não. Os que ficam fazendo malabarismo. Ah, o cara que faz malabarismo. Se ele tiver nesse sistema que eu falei de desemprego, né? Se ele tá lá, se ele faz malabarismo para sobreviver, porque ele precisa sobreviver, e ele tá querendo um emprego, então ele é um cidadão, porque ele tá à procura de um emprego e aquilo é só um hobby, né, no caso. Não seria uma forma, a menos que seja profissional naquilo, ele é só um hobby. Então ele tá ganhando dinheiro de uma forma legal e ainda tá procurando um emprego de verdade. Ele só tá usando aquilo como hobby para ganhar dinheiro. Porque você tem que fazer essa separação, né? O artista, o pintor que vive, que é profissionalmente um pintor, é diferente do cara que ele trabalha, sei lá, como empresário e pinta nas horas vagas. Um hobby é diferente, sim. Então ele seria como se fosse o trabalho, entre aspas, ele seria desempregado, mas o hobby dele seria. Entendi. Ele ganha dinheiro através do hobby, não do trabalho.
Porque o problema não é comercialização não, né? O problema não é o fluxo do dinheiro que acontece, né? Porque se você fala assim, se você argumenta que ele não é um cidadão, você está reclamando que o cara que faz o fluxo do dinheiro, que faz o comércio, é ruim. E não é isso que o chilismo prega. O cara tá ali, ele tá trabalhando, ele tá fazendo malabarismo, ele tá fazendo, mas ele tá ganhando dinheiro, ele tá fazendo a moeda girar. Então ele já está ajudando a sociedade de alguma forma. Entendi. Entendeu? Então o cara, como desempregado, ele está ajudando de alguma forma. Então ele ainda merece ser cidadão porque ele está procurando emprego, além disso. E tipo, tu pensa assim, nossa, esse hostilidade, ele dá muita solução, mas ele deve ser muito complicado de aplicar na prática. Não. É só tu mudar duas coisas ali Parece que não é complicado justamente porque a maioria das estruturas do Estado já existem. Ela só não precisa construir nada demais, não precisa mudar estruturalmente. É só você mudar a função. Tipo, as cadeias que já existem, ao invés de ser usada como reformatório, pode ser usada para produzir esse tipo de coisa. Deu para entender, tipo, eu entendi bem. as únicas coisas mais complexas que vão acontecer num estado hostilista é aquilo que vai mais causar benefícios, né? Que é em relação às prisões. De resto, tipo, tu botar uma braçadeira no meio do banco, tu vai impedir que o mendigo durma ali e vai ser uma mudança supérflua. Para quem usa o banco, o cara que vai lá para sentar naquele banco, para ele não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Aí que tá, na vida do cidadão médio que sobrevive, que vive e sobrevive, não vai fazer nenhuma diferença, cara. A diferença que vai fazer é que ele, quando ele for sentar, não vai ter a porra do mendigo sentado ali, deitado ali. Então, tipo, em benefício a curto prazo, vai ter vários, só que, porém, vai ser quase imperceptível em certas formas. Porque não é que algo novo vai acontecer, é o que acontece vai deixar de acontecer. Não é que o stalinismo prega uma revolução. É só em você mudar as coisas que já acontecem para um sistema mais simples. A partir do que? De mudanças sutis e não através do literal extermínio de pessoas. Mas só tipo, botei um prego ali num degrau onde mendigo gosta de dormir, agora ele não dorme mais ali. Isso é uma forma de exclusão, é uma solução simples e não vai mudar a sociedade como um todo, mas vai beneficiar. O único problema que eu vejo mesmo nisso é o problema, tipo, de você isolar os mendigos da sociedade. Eu acho que isso geraria muito problema, geraria guerra, e como eu disse, eu acho que não valeria a pena fazer isso assim, porque talvez não fosse algo que geraria um bem tão grande. Por mais que faça sentido, talvez não geraria um bem tão grande, tipo, um retorno muito grande para a sociedade, de forma que valesse a pena isso. Como que tu acha que poderia ser uma solução pacífica? Qual a solução pacífica que tu dá em relação aos mendigos? Não é nem questão de ser pacífico ou não. Porque, primeiro, você disse, tentaria fazer um reformatório e depois fazer. Quebrar pau, entre aspas, né? Tipo, expulsar a sociedade. Porque, para mim, tipo, mesmo tentando fazer uma solução pacífica, que é o reformatório, muita gente não ia querer sair dessa vida. E, eu acho que não tem como você obrigar ninguém a fazer isso. Então, acho que é difícil, impossível, assim, imaginar uma solução pacífica para isso. Eu Porque posso. muita gente que tá. Caralho, agora que eu lembrei, tu deu um ponto muito bom. Posso te interromper? Fala, não, tudo bem. É El Salvador. Aconteceu exatamente isso. O presidente de El Salvador deu a solução para acabar com o tráfico, simplesmente acabar com os cartéis, simplesmente prendendo quem tivesse tatuagem de quartel. De cartéis, no caso, não de quartel, de cartéis. E isso resultou em quem não tivesse essa tatuagem falou que ia sair matando civil na rua. Então, qual que foi a solução que o presidente deu? Então, vou deixar os caras nos cartel dos caras que estão presos passando fome, até eles morrerem. Vou cortar a comida dos cartéis. Sim. Tu acha que alguém morreu na rua? Tu acha que o cara saiu pra matar alguém na rua? Não saiu, ninguém morreu. Mas é diferente porque eles são uma facção, eles são tipo irmandade, eles têm uma irmandade. Os mendigos não têm irmandade, eles não são unidos. Eles são. Não tem uma facção de mendigo, não. Eles são
É só uma classe, como se fosse uma classe. Como se fala, os ricos, os pobres, não tem uma união entre eles. Eles não têm uma Não tem esse união, mas sentimento. para eles causarem realmente uma guerra, eles teriam que se unir de alguma forma. Porque duas pessoas que estão lutando pelo mesmo bem comum, eles já são uma facção de uma certa forma. Então, se você pega, porra, tu tá assim na rua andando, aí um mendigo do nada começou a bater em alguém, aí chegou uns 3 mendigos, juntou pra bater nele. Se tu chega uma polícia e, porra, começou a espancar um dos mendigos, os outros dois vão parar automaticamente. Porque, apesar do mendigo, para ele fazer essa tal guerra, que tu deu exemplo, ele teria que agir em união, o mendigo não deixa de ser um cara extremamente individualista e que ele iria perceber que caso ele causasse essa guerra, iria ter altas consequências. Isso deveria ser feito de imediato, essa questão de você mostrar para o mendigo as consequências. Entendeu? Não, o ato de você aplicar o stalinismo tinha que ser proceduralmente, mas você mostrar as consequências que ele iria ter caso fosse contra, tem que ser feito de imediato. Isso resolveria o problema que, mas ele não tem nada a perder, ele vai lá, vai bater num cidadão aleatório. O policial vai lá, vai espancar ele, vai prender ele. Pronto, virou um produtor para a sociedade, os outros mendigos vão ver que ele foi preso, vão parar, vão desistir. Mas você se baseia. Mas isso é um conceito teórico. Como que isso daria certo? Você vê, o exemplo que eu citei foi do El Salvador, que apesar de ter o fator deles serem uma irmandade, eles só não mataram por causa que ia ter consequências para todo mundo. Entendeu? Sim. É aquilo que eu falei, é um sacrifício para um bem maior. Bom, acho que acabou o extremismo por aqui. Uma dúvida assim, mas acho que não muda muito da ideologia em si. Que trabalho você acha que seria conveniente dos brasileiros fazerem? Cara, eu acho que deveria. Agora foge um pouco do estilismo, mais uma opinião pessoal minha. Que o sistema de educação brasileiro é completamente falho e ele deveria ser alterado para o cara que está lá estudando ser especializado naquilo que ele é bom. Tipo, você tem uma sala cheia de favelado. Os favelados são burro pra caralho em qualquer assunto, porém eles têm força física. Bota eles pra ser pedreiro. Aí ele vai ser um exímio pedreiro, porém ele não vai deixar de ser um cidadão, ele vai ser um exímio pedreiro, entendeu? Ele não vai ser Como um a cidadão. escola ensinaria a ser pedreiro? Dando aula, cara. Para você ser mestre de obras, para você ser engenheiro, você precisa de ter intelecto. Sim, Esses caras que são mestres de obras, esses caras que são engenheiro, eles ensinariam para os caras que são mais burros, né, que não têm a capacidade intelectual para ter algo na vida, um trabalho mais digno, ensinariam para esses caras, olha, você tem que trabalhar de tal forma. E se os caras não quiserem trabalhar, eles não são cidadãos, aí vão para vala. mas eu acho que ao mesmo tempo que isso é um problema, é uma coisa boa, que a escola é feita para todo mundo, tipo, é algo geral. Qualquer um pode entrar lá, tipo, independente do que a pessoa gosta, quer, precisa, algo que ela é boa, porque é inviável ter uma escola, sei lá, só para pedreiro, uma escola só para isso, uma escola só para futebol, Me uma diz, escola só para imagina só, engenheiro. você tem descalculia. Descalculia é um transtorno, podemos dizer assim, que acontece com algumas pessoas, que você não tem a capacidade de fazer contas matemáticas. Mas você, em contrapartida, é muito bom em literatura. Você tem algo chamado leitura rápida. Você consegue ler muitos livros muito rápido. O que seria melhor? Você focar numa linha evolutória desde os seus 8 anos de idade em letras ao invés de exatas, né, em humanas ao invés de exatas, ou tu aprender as duas coisas ao mesmo tempo? Mesmo você sabendo que você não vai ter nenhum benefício aprendendo um e vai ter muito benefício aprendendo outro. De letras, é óbvio, mas isso aí é um exemplo muito mais fácil de ser executado. Agora que você falou, tipo, de pedreiro, que é algo mais especializado, é algo totalmente diferente, que foge do currículo escolar. Como que funcionaria da aula de pedreiro? A faculdade nada mais é do que uma especialização em um assunto que você é bom. A Sim, faculdade. mas faculdade é algo muito caro, ou que você tem que ser muito inteligente para passar.
Então, aí qual que é o ponto? Se você vai produzir para a sociedade, qual o mal que tem em bancar o que você vai fazer? Como assim? Você tem uma sala com 5 favelados. Os 5 favelados. 2 favelados querem realmente se tornarem cidadãos, querem trabalhar. Os 3 favelados não querem, eles querem viver do tráfico. Esses 3 favelados são presos e mandados para campos de produção. Esses 3 favelados vão bancar a faculdade desses outros 2 que querem produzir para a sociedade. Porque eu não nego que nem todo mundo quer trabalhar. Nem todo mundo que está lá, nem todo favelado quer trabalhar. Mas existem pessoas que querem. Eu não nego que existem as exceções que querem. E esses caras que não querem trabalhar vão bancar quem quer. Entendi. Então você me fala, mas a faculdade, faculdade não, mas uma aula especializada, porque não precisa de faculdade para ser pedreiro, vamos ser sinceros, até eu sei virar massa, eu sei fazer uma casa, eu fiz a minha casa. Eu não, né? Mas eu ajudei a fazer minha casa. No Minecraft tu fez. Eu sei bater laje, eu sei fazer muro, eu sei fazer tudo, eu sei fazer massa. Ó, 3 baldes de pedra, 3 baldes de areia, 2 de pedra, 1 de cimento. É isso, a proporção. Acabou. Você não precisa de uma faculdade para aprender isso. E o favelado, ele também não vai precisar. No máximo, ele vai precisar de uma aula para ele se especializar naquilo e virar o melhor pedreiro possível. Entendeu? Aí você vai estar valorizando muito mais o trabalho desse cara, porque tu só vai precisar ensinar para ele o que ele vai aprender, o que ele vai produzir durante o resto da vida dele, do que se você ensinar, tipo, a aritmética pro cara que só vai pegar 3 baldes de areia e jogar na massa, entendeu? Qual é a sua opinião sobre o Neymar Júnior? O Neymar Júnior, ele tem grande desempenho no futebol. Então, como ele tendo esse grande desempenho no futebol, eu acho que ele está no local onde ele deveria estar, que é bem longe daqui. Não, brincadeira, não tenho nada contra o Neymar Júnior. Tenho nada contra o Neymar. Mas está bem longe daqui, o lugar que ele devia estar, mas porém o lugar ideal seria 7 palmos do chão. É a minha opinião. Não, por causa que o Neymar, como jogador de futebol, ele produz para a sociedade de alguma forma, né? Porque você ganhar uma Copa, acho que dá milhões de reais no final das contas. Uma dúvida bem necessária. Um funkeiro, ele produz para a sociedade? Ele é um cidadão? Se ele for um artista especializado, se ele for um artista profissional, qual que é a diferença do funkeiro pro Chico Buarque? É porque talvez, dependendo do funkeiro, ele mais faz um desserviço do que produz. Ele pode até produzir, mas o que ele produz é um desserviço. Mas tu acha que a música deve ser censurada? Não deve. Eu fiz uma pergunta. Você acha que ele é um cidadão? Porque aí seriam valores morais e éticos dentro do estilismo. Então isso depende de quem prega. Eu acho que o funk é música? Eu não acho. Mas ele é, socialmente falando, produto. Ele é um produto. Ele vende, ele produz para a sociedade. Logo, ele tem o direito de existir como música. Porém, eu, eticamente, moralmente falando, não gosto de funk, não sou a favor. E nem por isso eu acho que deveria ser considerado música. Mas como não se resume ao que eu penso, né, e sim à sociedade ao todo, é considerado uma profissão. Apesar de ser uma música que prega a descivilização, não deixa de produzir para a sociedade. Mas, tipo assim, falando no geral, algo que que é um produto que a pessoa produz. Ela produz alguma coisa, só que esse produto que ela faz é mais um desserviço da sociedade do que um serviço à sociedade, ela seria considerada uma cidadã? Depende do produto. Qual o produto? Porque o funk ele não é o produto é a música que é criada. O produto é o que você vai botar no ouvido para ouvir. E isso pode ser válido para qualquer estilo musical, não só funk. Ah, mas o cara lá faz o show de funk, e o show de funk não é tão legalizado quanto o show do Rock in Rio, por exemplo, porque Rock in Rio é algo estatal, o show de funk não. Então você estatiza o show de funk. Simples. O cara, para entrar no show do MC Bin Laden, ele vai ter que pagar uma taxa.
Porque, mas aí você vai estar tirando a liberdade? Não, eu só vou estar botando ingresso, igual é no Rock in Rio. Uhum. Eu não vou estar, ou já que ele já está fazendo um desserviço para a população, eu vou ganhar em cima desse desserviço. Mas qual que é o desserviço? Uma música que prega valores que são contra a moral e a ética. Mas como falamos num direito, como falamos em uma sociedade, não tem como eu simplesmente apagar da existência o funkeiro. Entendeu? Uhum. Que é uma música, no final das contas, é só algo que você ouve. Por exemplo, a música não afeta o surdo. Então, tipo... Não, sim, eu só perguntei, tipo, do conceito em si, não necessariamente do funk, eu perguntei, tipo, sobre o conceito. Pô, eu vou esquecer a palavra, então foda-se, vou só falar de novo. Uma pessoa que produz algo, só que esse algo é um serviço, continua produzindo. Tudo que você falou, sim, continua sendo uma cidadã, porque ela produz. Independente do que chama de serviço sociológico, tem um serviço para a sociedade em si, ela continua sendo produtora, porque gera renda, gera, sei lá, emprego. É isso, né? Você quis dizer. Tu se baseia se você afirma isso, é tipo falar assim, a produção de armas não deveria ser legalizada porque a produção de armas é uma forma de dessocialização, porque a guerra, você vai estar matando alguém e matar com essas armas, e matar alguém é uma forma de dessocialização. Você acabar com algum... Eu acho que é diferente. Eu acho que é um caso diferente porque... Eu tô dando um exemplo de um conceito. Eu não tô falando que você afirmou isso, mas o que alguém poderia afirmar é isso, que a produção de armas é um desserviço para a população. Então eu concordar contigo em relação a isso, tipo, pessoas que produzem um desserviço não são consideradas cidadãos, eu teria que criminalizar a produção de armas, criminalizar a produção de bombas, por exemplo, porque bomba nada mais é do que fazer isso entendi. Tá. Então, assim, é um desserviço para a população você fazer armas, você fazer bombas, no caso, fazer uma bomba nuclear. O que vai ajudar a população a fazer bomba nuclear? Vai ser para garantir a paz. Que paz? A gente não tá em guerra, porra. De fato. Mas nem por isso. Refutou a existência do Enéas. Mas nem por isso você pode produzir a bomba, entendeu? Porque produzir a bomba gera emprego. Entendeu o ponto? Você acha que seria possível produzir uma granada nuclear? Cara, aí tem que falar com um físico, cara. Eu não sou o Sérgio Foguete, não, cara. Então você não é intelectual, não é tão intelectual quanto eu pensava que você era. Porra. Bom, porque eu não sou. Eu preciso necessariamente ser físico pra ser intelectual. Fechamos. Na minha sincera opinião, eu sei enriquecer plutônio. Então daria pra fazer uma. Já enriqueceu plutônio? Geladeira de chumbo, antiga, e pilha, bastante pilha. Já fez isso? Já. Cara, o que tu fez com plutônio? Nada, eu tive que jogar fora. Pera, você já tinha plutônio? Como você arranjou plutônio? Geladeira de chumbo e pilha. Tem plutônio na geladeira de chumbo? Não, porra, o plutônio tu vai conseguir enriquecendo urânio, cara. Enriquecendo o material. E como você conseguiu urânio? Enriquecendo a pilha, porra. E caralho, como que isso acontece? O que tem na pilha? Tu não sabe como funciona a pilha, não? Pô, mais ou menos, cara. Procurei, ó, vou ler aqui, composição química da pilha. Composição química. Você precisa de paredes de chumbo. Eu falei besteira, é geladeira de chumbo e enriquecer urânio, eu confundi. Mas então, com pilha. Com pilha. Tá. É porque a pilha, você enriquecendo a pilha, você consegue urânio enriquecido e você precisa de uma parede de chumbo. É geladeira de chumbo, não geladeira de urânio. Pelo amor de Deus, não existe geladeira de urânio. Então, pô, aqui a gente tá tendo aqui uma debate sobre xilinismo e de quebra ainda falamos sobre como fazer enriquecer urânio. Enriquecer o
Хуйня ебаная, давай по новой. Pessoal, esse foi aqui o debate sobre o chilenismo com o Chris Spidwallen. É uma ideologia que ele criou, né, recentemente. Fala aí, Chris, o que você quer falar? Sua finalização. Pode dar fim aí já. Ah, tudo bem. Acabou aqui, Não, pessoal. pera, calma, tô brincando, calma. Ouvintes, sejam os chilenistas, sejam contra o mundo moderno. Right the Tiger. High Natural Selection. Natural Selection. All High Evola. Perennialism. Reneganon. Essas coisas. Hello, it's me. Bye bye. Listen to Mania com the Spotify. European man. Do you think that white Muslims in Europe is right? Preserve your race, European man. Fuck the Muslim. Fuck the Muslim. Cigarro. Isso aí vai ter que cortar.